Olá pessoal, eu sou o professor Alberto, eu sou o representante aqui do canal AR Inovações Educacionais e eu também sou representante aqui dessa inicial, né, startup AR Inovações Educacionais. Estamos caminhando aí para que possamos produzir conteúdo aí de qualidade para que vocês aí possam estar aperfeiçoando aí com essas plataformas digitais que estão chegando agora. Então, nessa aula 1, né, nessa abordagem aqui hoje, explanando aqui, discorrendo com vocês, a gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial aplicada no processo de aprendizagem ali do aluno, do professor, como que a escola está recebendo, está sendo impactada com essa ferramenta, que a bem da verdade está o modismo agora do momento. E a gente precisa indagar ali como vai ficar o presente, né, porque estamos ali vivenciando toda essa plataforma, os nossos estudantes estão ali tendo acesso e como ficará o futuro da educação, para a gente ali desmistificar essas visões apocalípticas das tecnologias que estão aí surgindo. Então, para o começo de conversa aqui, eu planejei um trabalho, realizei uma pesquisa, e nessa pesquisa eu tive que colocar ali uma justificativa, né? Qual a justificativa de abordar essa ferramenta, a inteligência artificial, nas suas múltiplas dimensões no contexto escolar? Primeiro, os estudantes poderão ter acesso precoce, descrédito e medo da inteligência artificial, tanto os estudantes como os professores. Então, a gente precisa esclarecer, precisa coletar dados, informações ali, transformar em indicadores para evitar essas visões apocalípticas que esses softwares de inteligência artificial irão tomar ali o trabalho do professor, vai tirar a sua liberdade de cátedra, a sua autonomia no contexto escolar. Então, a gente precisa mostrar, trabalhar que essas inovações disruptivas não tem como a escola ficar de fora, nem as universidades, nem o trabalho, nem as pessoas. Então, para evitar essas visões apocalípticas de que vão tomar o emprego de alguém, tirar a autonomia das pessoas, é preciso a gente estar ali buscando, dialogando com essas ferramentas, trazendo para o debate, e assim a gente consegue construir conhecimento em cima da inteligência artificial. O descrédito, o conhecimento precoce e o medo não vai adiantar. Os nossos estudantes, os professores, boa parte, vão perceber na pesquisa que realizei em escolas estaduais que que a inteligência, a IA, está chegando ali de forma bem tímida ainda, mas vai chegar bombardeando. Então, aqui eu trouxe uma frase também para uma reflexão da Viviane Mosé. É o livro A Escola e os Desafios Contemporâneos. Então, a escola sempre passou por desafios contemporâneos, independente da sua época, do seu espaço, sempre o contexto na qual ela está inserido acaba refletindo direto no processo de aprendizagem. Então, a Viviane Mosé, ela discorre que, no bombardeio de informações que caracteriza nosso tempo, é urgente saber selecionar, saber pesquisar, e para isso é preciso definir direções, estabelecer metas, ou seremos engolidos pelo excesso de dados que todos os dias nos chegam. Então, está nesse livro aqui, A Escola e os Desafios Contemporâneos, é uma das bibliografias que no final desse trabalho eu elenquei. Gente, todos os dias estão chegando bombas e bombas de dados, de informações. Então é preciso compreendê-las para evitar descrédito, medo, para evitar ali conceitos errôneos dessas tecnologias. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia disruptiva. Ela chega e está impactando. Milhões e milhões de pessoas estão já acessando essas ferramentas. Então, é preciso saber qual a direção nós vamos tomar, o que deve ser selecionado, como que eu vou minerar, qual é a minha meta. Então, esse trabalho aqui na aula 1, essa pesquisa propriamente dita, fundamentou em cima de trazer direções, propor ali metas e conversar, dialogar ali com todas as pessoas que estão envolvidas dentro do processo de aprendizagem. Quando nós falamos em tecnologia em suas múltiplas dimensões, é preciso entender que a inteligência artificial ela chegou, ela está aí, Chat GPT, agora tem o Bard do Google, tem Léxica, tem
caracteres, outras inteligências artificiais fundamentada aí nas plataformas, nos grandes aí das tecnologias. E eu coloquei aqui um enigma, né? Lá na cidade de Tebas, no Egito, tinha um misterioso ultimato da esfinge de Tebas no antigo mito grego. Então, para adentrar na cidade de Tebas, a esfinge perguntava qual animal tinha 4 patas pela manhã, 2 patas pela tarde e à noite tinha 3 patas. Quem não conseguisse responder esse enigma acabava ali ficando de fora da cidade. Então você não adentrava a cidade de Tebas no Egito antigo. Então é um mito grego. Mas quem que tem 4 patas pela manhã, 2 pela tarde e 3 pela noite? O ser humano. A resposta correta seria os seres humanos. Pela manhã, 4 patas. A criança ainda engatinha, certo? Utilizando as mãos. 2 pela tarde, quando ele se transforma em adulto, ali um jovem, ele tem 2 pernas, certo? Então ele anda sobre as 2 pernas. E à noite, quando ele fica um pouco mais ali idoso, ele usava uma bengala, então ele tinha 3 patas. Então esse era o segredo desse mito grego, certo? Fiz uma analogia comparando aqui com a inteligência artificial. Ou você me decifra ou te devoro. O que fundamenta a IA? Então é uma pergunta. O que fundamenta a IA, pessoal? O ser humano. É a inteligência humana. Então, por trás da IA, da inteligência humana, além de dados, algoritmos, certo? Além da aprendizagem de máquina, tem a inteligência humana. Então você tem que saber que ela não vai tomar o seu emprego de imediato. Ela vai tomar o emprego daquelas pessoas que vão ficar na inércia e não vão compreendê-la de uma forma mais ali analítica. Então essa imersão que nós vamos trabalhar aqui nas aulas, ela fundamenta nesse propósito. O que fundamenta a IA? Quem está por trás da inteligência artificial? A inteligência humana. Só que se a gente não decifrar a IA, a inteligência artificial, ela vai acabar devorando as pessoas em todos os sentidos. Quais os objetivos dessa aula? Os objetivos desse projeto é compreender a inteligência artificial como uma ferramenta colaborativa e não destrutiva no processo de aprendizagem. E também no dia a dia das pessoas. Não tem como elas ficar de fora desse processo. Outro objetivo também, uma meta que eu quero nesse trabalho é potencializar um diálogo entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Aqui eu criei uma denominação de IH, ou seja, quem dá o comando correto é a inteligência humana. Se você passar um comando errado para o seu estudante, para o seu funcionário na empresa, para qualquer pessoa que ele ficou muito implícito, talvez o resultado não seja adequado, não seja ali aquilo que você queria coletar de informação. Outro objetivo também seria promover uma imersão sobre a inteligência artificial. Como que eu promovo uma imersão? Eu tenho que fazer parte, eu tenho que conhecer essas ferramentas, eu tenho que conhecer o ChatGPT, eu tenho que conhecer a inteligência artificial do Google, que foi lançada agora dia 13 de julho, BART, para que eu possa ali tecer algumas críticas, sejam destrutivas ou construtivas. Então, se eu não conheço algo, fica muito mais difícil eu fazer as minhas inferências. Então, aqui tem o objetivo aqui do nosso trabalho. O nosso desenvolvimento dessa imersão, né, é um aprofundamento, um conhecimento das plataformas. Vamos, durante as aulas, são aulas aproximadamente ali de 10 a 15 minutos, nós vamos falar do ChatGPT, nós vamos falar da plataforma Leonardo, inteligência artificial, ela trabalha muito, eu utilizo muito para fazer o quê? Imagens, certo? Personagem. Nós vamos falar também da plataforma Lexica, também trabalha com imagem. Stable Diffusion também trabalha com imagem. Clipcamp, que é o que eu estou utilizando aqui para fazer essa gravação aqui, também trabalha com imagem, inteligência artificial, certo? Vídeos de uma forma, utilizando de forma a inteligência artificial, também muito interessante, e esse é totalmente versão free, gratuito. Caractere,
que significa personagem, também trabalha com imagens, vídeos. Então você manda o comando, né, o prompt, e ela vai transformar o seu texto em imagem. Todas elas trabalham com prompts, comando. Então quem determina o que é para ser feito, quem manda na inteligência artificial de uma forma humana é a própria inteligência humana. Sir Art também trabalha com imagem, aqui como eu já falei, né, o Bard, né, que trabalha muito com texto. Então, aprendizagem de máquina, né, vai transformar esses textos ali, você faz a pergunta, ele padroniza esses textos e vai trazer ali de uma forma dialogada com os seres humanos. Então, existe uma infinidade de outras plataformas, outros software, falando sobre inteligência artificial. Mas aqui a gente vai estar trabalhando mais com essas plataformas. A metodologia utilizada. Para desenvolver essa aula, eu realizei uma pesquisa com 17 professores, estudantes, gestores de escolas públicas estaduais. Então, essa pesquisa eu utilizei ali o Google Forms, certo, da Microsoft, e enviei através de WhatsApp, enviei através de e-mail, para que essas pessoas pudessem responder ali as perguntas formuladas pelo professor Alberto. Certo? Após a coleta, foram chegando esses dados, ainda não fechei a pesquisa, eu estou ali interpretando esses dados e transformando-os em indicadores. Então, são os indicadores que eu preciso para analisar esse diálogo entre as inteligências artificiais que estão aí chegando através de múltiplas tecnologias e as pessoas que estão envolvidas ali no processo aprendizagem. Então, eu preciso ali, nesse momento, selecionar esses dados, vou minerá-los e convertê-los em indicadores. Então, a primeira pesquisa, a primeira pergunta, né, de uma série ali de 10 perguntas, 11 perguntas, foi: você já ouviu falar em inteligência artificial? Bem provocativa. Por quê, pessoal? 17 dos 17 entrevistados, pesquisados, através do formulário da Microsoft, 17 conhecem, já ouviram. Seja através da televisão, dos jornais, na escola, por algum estudante. Então, com certeza, todos estão ali ouvindo, principalmente nessa febre de IA, ouviram falar na inteligência artificial. Quando eu comecei a minerar mais um pouco a minha pergunta, você já ouviu falar em inteligência artificial aplicada no aprendizado dos estudantes? Então, aqui 4 não ouviu falar e 13 sim. Então, percebe-se que já trouxe uma inquietação aqui. Então, eu tenho 4 pessoas dentro da escola que ainda não têm o conhecimento da inteligência artificial aplicada no aprendizado dos estudantes. Na terceira questão, já comecei a delimitar para o chat GPT. Então, conhece o chat GPT criado pela empresa OpenAI e divulgado em novembro de 2022? 14 dos 17 disseram que sim, e 3 não. Então, eu tenho 3 pessoas aqui dentro do contexto escolar, não sei se é gestor, não sei se é um professor, não sei se são estudantes, que não tinha ainda ouvido falar dessa plataforma, desse software chat GPT, sendo que divulgou nos jornais, nas redes, certo? Na internet, não foi um bombardeio. Então, precisa analisar por que eles não tinham ouvido ainda falar ou não tinham conhecimento dessa plataforma. Na quarta questão, a pergunta foi: se você tem conhecimento do chat GPT, utilizou essa ferramenta no planejamento das aulas? Então, aqui ficou um pouco assim, bem dividido, né? Sim, já tinha utilizado, né? Seja professor, seja ali gestor. 8 ainda não tinha utilizado, mesmo tendo conhecimento. Não tenho conhecimento, certo? Então, eu tenho 2 pessoas que não têm conhecimento do chat GPT, e aqui eu tenho 2 que diz que era um estudante da educação básica. Então, ele ainda praticamente, talvez não fez uma atividade utilizando o chat GPT, mas é bastante interessante aqui analisar que eu tenho 8 pessoas, certo, dentro do processo aprendizagem ali, do estudante, que não utilizou essa ferramenta ainda para o planejamento das aulas, para suas atividades ali durante o dia a dia na escola. Desenvolveu algum tipo de trabalho utilizando o chat GPT? Nessas 5 aqui,
coloquei essa inquietação aqui também. Então, eu tive 5 pessoas aqui, né? 5 pessoas envolvidas no processo de aprendizagem no contexto escolar, que já utilizou, e 12 ainda não utilizou, talvez não tenha conhecimento, ainda tem certa timidez ali com a plataforma. Então, a gente precisa levar essas informações para essas pessoas, porque aqui parece que a gente vai estar trabalhando com o descrédito, o medo da plataforma, o medo de tomar a sua autonomia, a sua liberdade de cátedra, certo? O conhecimento ainda está perpetuado no professor, o medo de perder esse conhecimento. Então, a gente vai trabalhando com todas essas indagações na hora da formação do professor. Na questão 6, concebe que o ChatGPT pode ser uma ferramenta didática e pedagógica no planejamento, na execução e avaliação no aprendizado dos estudantes? 12, mesmo não utilizando na resposta na pergunta anterior, 12 acredita que sim. Então, ela pode ser uma ferramenta didática. E 5 ainda ficou na dúvida, né? Às vezes. Então, é bastante interessante que o resultado dessa questão aqui, 6. Quando colocado na 7ª questão, quando está em questão o processo aprendizado e o uso da inteligência artificial, aqui eu coloquei o ChatGPT, mas existem outras que a gente precisa também divulgar na escola, essa ferramenta pode tirar a autonomia didática, pedagógica e acadêmica dos professores e estudantes? 9 colocaram aqui que sim, e 8 ficou bem dividido aqui, ó, colocaram que não. Então, tem 9 pessoas dentro do contexto escolar que acredita que ela poderá tomar ali, tirar a autonomia do professor, do gestor ou talvez do estudante. Uma questão bastante interessante. Na questão 8, a pergunta foi: existe uma complexidade no planejamento das aulas pelo professor? Isso é fato. Você já utilizou o ChatGPT no processo, no planejamento dos objetos do conhecimento da sua disciplina? 9 diz que não, e 4 sim. Sou um estudante universitário, tinha essa opção para ele, sou estudante da educação básica, então ele não trabalha ali com planejamento da disciplina dele. Então, mas é bastante interessante aqui que eu tenho 9 pessoas que ainda não utilizou. Talvez não tenha conhecimento, tenha um certo descrédito por essa ferramenta. A gente vai estar trabalhando, investigando. Na questão 9, a pergunta foi: o ChatGPT pode substituir o papel do professor na sala de aula? Então, 16 concebe que não e 1 sim. Certo? Então, aqui ficou bem aqui unânime, né? Não vai substituir mesmo. É aquilo que eu sempre falei, vai depender do conhecimento que a pessoa tem dele, de como você vai utilizar, de saber ali selecionar, pesquisar, qual é a sua meta com o ChatGPT ou com qualquer outra IA. O ChatGPT pode ser utilizado para estimular a criatividade ou o pensamento crítico dos estudantes? Mesmo não utilizando lá, falando que não vai tomar a liberdade de cátedra, nós temos aqui 10 pessoas envolvidas no processo de aprendizagem que fala que sim, e 7 não. Então, 7 acredita que não vai estimular ali a criatividade e o pensamento crítico. Obviamente, não vai estimular se você não pesquisar, traçar metas, saber selecionar, fazer as pesquisas analíticas, trazer para o seu conhecimento no dia a dia. Na 11 e última, você concebe preocupações éticas relacionadas ao uso do ChatGPT na aprendizagem? 12, sim, exatamente, tem as questões éticas, tem que saber usar, certo? Questão dos trabalhos, as cópias não, né? Você utilizar para fazer os seus trabalhos, suas redações, suas monografias, seu trabalho da escola, então tem uma questão que precisa também trabalhar. E 2, colocaram que não existe preocupações éticas. E 3, às vezes, mas é uma questão também que a gente precisa ali trabalhar na formação. E as considerações finais sobre essa pesquisa foi que ela corroborou para um estudo e imersão sobre a aplicabilidade da inteligência artificial no processo de aprendizagem, no processo da aprendizagem do estudante, no processo aprendizado de todos que estão envolvidos ali dentro da escola. Tá? Então, a gente precisa trazer essas inquietações sobre a inteligência artificial no contexto escolar e fazer com que
pessoas envolvidas no processo de aprendizagem acabem ali com o descrédito dessa ferramenta, medo de perder o seu emprego, medo de perder a sua autonomia para esse software. E aqui no final eu coloquei 3 bibliografias, né? Não estão citadas, não são referências citadas no texto, a não ser a Escola e o Desafio Contemporâneo da Viviane Mosé, mas na internet, no Google, você tem uma infinidade de referências, né, ou de bibliografias que trabalham com inteligência artificial. Tem essa aqui da Marta Gabriel, é uma excelente escritora na área de inteligência artificial, na área de tecnologias voltada para a educação. Tem aqui do Rui Fava também, Trabalho, Educação e Inteligência Artificial, um excelente livro também voltado ali para a aplicabilidade de todas as plataformas tecnológicas no contexto escolar. Foi mais aqui uma breve explanação do que a gente vai encontrar nessas aulas. É uma pesquisa que ela está no princípio ali, né? Está iniciando agora. Eu preciso aprofundar mais a quantidade na coleta das informações, mas já dá para a gente ter ali uma noção de como que está sendo essa recepção da inteligência artificial no contexto escolar. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a segunda aula ou segundo vídeo tutorial dessa imersão.